queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa lição de número 6. Hoje nós estamos falando sobre o assunto de quarta-feira. E o assunto de quarta-feira vem tratando sobre o remanescente. Quando a gente vai dentro da história de Israel, nós então percebemos que uma das estratégias de Deus é sempre escolher ali um povo, escolher um remanescente. E dentro deste conceito, nós já observamos nessa semana que isso não significa um exclusivismo, isso não significa uma predestinação à salvação, por exemplo. Porque Deus, na verdade, veio a este mundo para salvar a todos. É claro que não são todos que vão se salvar, porque não são todos que aceitam o sacrifício de Jesus. Não aceitam Jesus no coração. Mas a verdade é que Deus sempre escolhe ali um remanescente. E esse remanescente ele tem então esse mesmo propósito que tinha Israel. Esse propósito de ser um sacerdote de Deus nessa terra, para que as pessoas possam olhar para nós e possam conhecer a Jesus. Tenha esse propósito de ser abençoado por Deus, mas também de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas a verdade é que quando a gente olha para o contexto de Israel, nós percebemos que Israel se apostatou. E Israel ali não cumpriu a sua parte dentro deste propósito. E Deus então escolhe um remanescente. Quando a gente vai à Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, você vai ver ali que uma das características de um remanescente nesses últimos dias, a palavra de Deus diz que ele guardaria os mandamentos de Deus e ele teria o testemunho de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que também existiria um remanescente em nossa época hoje. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A verdade é que quando a gente olha para dentro deste conceito, muitas vezes a gente pensa que por ser remanescente, este povo então ele tem que ser santo no sentido de não ter pecado. Só que quando a gente vai à lição, a gente percebe que esse santo, na verdade, é separado, porque todos somos pecadores. Mas algo muito importante, a qual eu quero abordar com vocês nessa parte da lição de quarta-feira, é exatamente ali, se você tem sua lição, a pergunta de número 5, né? E fazer aqui a aplicação com vocês. Quando a gente olha para algumas pessoas e não olhamos para Deus e estamos na igreja, e ao olhar para algumas pessoas e não olhar para Deus, muitas vezes nós se apostatamos. Muitas vezes nós vamos acabar saindo da igreja porque pessoas são pecadoras. A verdade é que eu já ouvi muitas vezes pessoas chegarem até mim e dizer: pastor, eu não venho mais à igreja, ou eu não vou mais à igreja porque fulano de tal me tratou mal, ou fulano de tal não me deu um abraço. A verdade é que, e quanto aos outros? Quantos outros te deram um abraço? Ser o remanescente não significa que hoje você já está salvo. Você só estará salvo se realmente você estiver em Cristo Jesus. Fazer parte do remanescente não significa que você é o remanescente. Entendeu isso? Isso é muito importante. Outras pessoas, por exemplo, já chegaram para mim e disseram: olha, eu não vou mais à igreja porque o pastor tal fez tal coisa. Ou o pastor tal me tratou mal. Você vai à igreja por causa do pastor ou por causa de Deus? Você vai para adorar homens ou vai para adorar Deus? Entendeu isso? Isso aqui é muito importante, porque dentro do remanescente, a igreja que nós temos hoje, nós precisamos entender que dentro da igreja que nós temos hoje, não são todos que realmente irão se salvar. Porque o remanescente hoje, dentro do remanescente hoje visível, há também o joio no meio do trigo. E muitos ali irão se perder. E nós precisamos entender algo muito importante. E aqui eu termino a parte de quarta-feira. Que o remanescente hoje, a maioria deles não faz parte, não estão no nosso meio. A maioria deles são ainda a igreja invisível. Que certo, um dia ouvirão a voz de Deus, e onde Deus diz para que eles venham para o rebanho deles e farão parte então do rebanho de Deus. Mas hoje, muitas pessoas ainda estão em diferentes lugares, fiéis no que creem. Mas um dia, a verdade chegará a todos, e todos poderão tomar a decisão de fazer parte desse povo que aguarda a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine para que você entenda que estar na igreja não significa ser o remanescente.
Ser o remanescente significa realmente aceitar Jesus no coração e seguir o que o Mestre nos manda para fazer. Que Deus te abençoe e que você não venha se apostatar como Israel se apostatou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.